Como não sair desanimado depois de um ensaio newborn difícil? O que que acontece, né? Quando eu falo de ensaio newborn difícil, eu tenho que partir desse princípio de o que é um ensaio newborn difícil. Um ensaio newborn difícil não é aquele que a gente não consegue fazer. É aquele que, independente do que acontece, isso se torna cansativo para o fotógrafo. Para todo mundo no geral, mas eu estou colocando o quê? A frustração e a dependência de que aquilo funcione é minha. Eu vou gerar isso para os pais depois. O que os pais vão sentir podem ser consequências do que eu estou sentindo. Mas a princípio, o que torna o ensaio difícil não é um bebê que tá. A gente fala muito, né? Ai, o bebê foi difícil. Mas na realidade não existe bebê difícil. Existem situações que nos desafiam muitas vezes, mas a gente acabou que usa essa, eu não sei se fala terminologia, né, se essa é a palavra certa, para falar quando um ensaio foi assim, ó, tipo, suado, ensaio difícil, bebê difícil, nossa, esse bebê foi difícil. Mas a questão é, qual foi o tamanho do desafio que ele trouxe para você? Baseado nisso, eu mostrei aqui a semana inteira fotos de bebês, dos últimos 3 newborns que eu fiz, se eu não me engano. Não sei se foram os últimos 3, mas eu tenho 3 aí recentes que eu fiz em 100% dele no wrap. Quando eu falo 100% dele no wrap, o bebê não estava completamente enrolado o tempo todo, mas o tempo todo ele precisou estar enrolado de alguma forma no wrap. Então, eu posso dizer que sim, que foram ensaios que me desafiaram, mas eu não posso dizer que foram ensaios difíceis. Então, o que normalmente é um ensaio difícil? Aquele que você se perdeu no processo. Aquele que por alguma razão você não enxergou o caminho, você perdeu o caminho. Sabe quando você se perde? Quando você vai para uma cidade que você não conhece, pega um carro ou pega um ônibus errado, ou enfim, muita coisa pode acontecer. Eu vou até trazer uma analogia aqui, ó. Teve uma vez, eu tinha acabado de vir morar para Curitiba. O município que eu morava, da cidade que eu morava, o município é Matinhos. Mas aí tem os bairros, né? Tem o centro de Matinhos e tem Caiobá. E tem vários outros bairros, Sertãozinho e outros ali. E aí, normalmente, a galera ia ali, eu que morava em Caiobá, de Caiobá para Matinhos, pegava ônibus, né? De Caiobá para Matinhos ou de Caiobá para Paranaguá. Mas de Caiobá para Matinhos não tem como errar, porque o ônibus passava, só tinha um ônibus. Ele passava várias horas, mas só tinha um. Na minha época era o Ganusa que passava lá, ou o Graciosa, eram dois, na verdade. Mas não tinha erro, os dois passavam na mesma rua, no mesmo ponto, não tinha outro lugar. Era só uma rua principal e era só por ali. Quando eu vim para Curitiba, só de terminal de ônibus aqui tem um monte. Tem um monte de tipo, tem ônibus que vão para as regiões metropolitanas, tem ônibus que são só por aqui, mas tem vários tipos, tem ligeirinho, tem ligeirão, tem pinga-pinga, não sei se é bem assim que chama, mas quando eu vim tinha muitas possibilidades, muitas, muitas, muitas. Alguns micro-ônibus, dependendo do bairro que você vai, que são poucas pessoas que pegam, era assim, bizarro. E tem por tudo, tudo que é praça é um mini terminal, e aí eu ficava confusa, né. E eu lembro que uma vez, uma amiga minha, naquela época, logo que eu vim morar pra cá, ela estava indo embora pra Itália. E todas as amigas em questão estavam indo até o aeroporto para se despedir dela. Eu estava aqui em Curitiba, estava morando aqui fazia pouquíssimo tempo, e eu fui pegar um ônibus para ir até o aeroporto. E basicamente me explicaram: "Ó, você vai até o tubo, a estação tubo". Estação tubo é o quê? Aqui em Curitiba tem como se fosse pontos de ônibus onde passam os ligeirinhos, que são ônibus que só param em estações, não em pontos. Mas essa estação é um tubo, é como se fosse um ponto de ônibus, mas é um tubo e ele só para ali, vai meio que anda um tantão e para num tubo muito longe, não é esses que eles falam alimentadores, né, que é da regiãozinha e tal. Enfim, é um ônibus que vai mais rápido de um ponto a outro, por isso chamado de ligeirinho. E aí me explicaram, você vai até o terminal do Hour,
Do Auer você vai pegar um ônibus ou você pode ir caminhando, eu não lembro como é que foi que me ensinaram naquela época, mas você vai até o tubo da Salgado Filho. Não, no Auer você pega um ligeirinho, vai descer no tubo chamado Salgado Filho. Ali você vai pegar o ligeirinho chamado aeroporto. Ele vai direto para o aeroporto. Perfeito, né? Não tem erro. Só que aí beleza, eu peguei o ônibus, chegou o ligeirinho chamado aeroporto, entrei no ônibus. Eu sabia para onde eu estava indo e eu estava na estação tubo correta. E aí, num determinado momento, acho que a Dani me ligou naquela época para perguntar se estava tudo bem, né? Falei, tá, tô dentro do ligeirinho já indo pro aeroporto. Ah, é? Onde você tá? Eu não conhecia muita coisa. Daí eu falei, tô passando na frente de um lugar chamado tal coisa. Falei pra ela. Daí ela falou assim, de que lado do tubo você pegou o ônibus? Eu peguei do lado direito. Acho que era do lado direito, eu não lembro agora. Só que aí ela falou assim, você pegou o ônibus do lado errado. Ele até vai chegar em algum momento no aeroporto, mas ele está indo para o lado o anti-horário, né? Você tem que pegar o horário, que daí ele sai para o aeroporto. Esse que você pegou agora, ele está voltando do aeroporto e está indo para os bairros. Puta que eu pariu, e agora? E agora o próximo lugar que eu vou parar, eu tenho que descer, trocar de ônibus, voltar para onde eu estava para pegar do lado certo. Nossa, gente, vocês não têm ideia. Quando eu cheguei no aeroporto, quando finalmente eu cheguei no aeroporto, minha amiga já estava embarcando. Deu tempo de eu dar tchau, foi muito rápido, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu, eu fiz quase tudo certo, você entende? Por causa de uma coisinha, o lado errado, eu quase perdi e ia ficar um ano sem ver minha amiga, sem poder me despedir. Trazendo isso para a nossa realidade, às vezes é um ponto que a gente não percebeu no ensaio. E isso pode estragar todo o resto. Então a gente tem que observar. Dominar a fotografia newborn é isso, é observar todos os pontos. É a gente olhar para todos os pontos. E aí quando eu falo dessa questão, né, que se eu estou desanimado, o que normalmente é a animação? Ela vem a desanimação, né? Você fica feliz quando? Quando corre tudo bem no ensaio. Você fica triste ou frustrado quando? Quando não corre tudo bem no ensaio. Quando não corre tudo bem no ensaio? Quando na sua percepção você não fez aquilo que você queria. É simples assim. E o que causa esse sentimento de frustração, né? Quando a gente se sente frustrado, o que causa esse sentimento de frustração? A frustração, ela é o estado do indivíduo quando impedido por outra pessoa ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência. Ou seja, na sua cabeça você está exigindo X de você, mas por causa de alguém ou de você mesmo, você conseguiu Y, isso te causa uma frustração. Você foi impedido. E a frustração, ela é o quê? Ela é a sombra da expectativa. Ou seja, você, quando quer alguma coisa, você cria uma expectativa sobre aquilo. Quando você se frustra? Quando você criou expectativa demais ou não conseguiu. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, que vai servir agora para qualquer coisa que você queira. Quando você se decepciona com uma pessoa, fica frustrada com ela, normalmente a culpa não é da pessoa. Normalmente foi você que esperou demais dela. E ela não tem culpa. Às vezes ela não te deu porque ela te deu o que ela tinha, mas você que estava esperando mais do que ela podia oferecer. Às vezes você deu esperando algo em troca, ela não tinha para te dar. Então, muitas vezes a gente se decepciona com uma pessoa porque a expectativa que a gente cria sobre ela ou sobre o que ela pode trazer de retorno para a gente, não estou nem falando de interesse, tá? Estou falando de retorno de carinho mesmo, de conexão, muitas vezes, de percepção, de amorosidade. Às vezes esse retorno ele não vem, ou ele vem de uma forma não da forma que a gente estava esperando, ele vem de uma forma diferente. Ele pode vir através da dor da pessoa e não necessariamente do amor da pessoa. Sabe como? Quem aqui conhece uma pessoa
que você não consegue fazer fluir uma conversa se não falar sobre desgraça. Se você não falar sobre uma desgraça, a conversa não flui. É do tipo que você tenta contar uma coisa boa da sua vida, a pessoa vem e fala: "Ai, meu gato ficou doente, estava com dor de barriga". Corta o assunto, assim, pra falar alguma parada desse nível. O que que acontece? É a forma dessa pessoa de se relacionar, não é que ela não tá preocupada com aquilo que você tá dizendo, ela até tá, mas ela não consegue falar mais nada sobre aquilo, então ela vai puxar um outro assunto. Agora experimenta falar de desgraça com essa pessoa. Vai fluir a conversa, entende? É a forma que ela sabe fazer. Só que o fato de não ter sido como você esperava te causa frustração. Porque você esperava que ela comentasse aquilo que você falou, que ela vibrasse com aquela alegria que você compartilhou. E às vezes ela não tem nem força para vibrar com aquilo. Ela está em outro momento, em outra vibração. E isso também acontece aqui. O que causa frustração no ensaio newborn, quando a gente está no ensaio newborn? Não saber gerenciar a expectativa é uma das razões que causa frustração. Quando a gente fala de expectativa, aqui, a gente está falando da expectativa dos pais, a gente está falando da nossa expectativa, não é só da nossa. Quando eu falo de expectativa, não é só da nossa. A gente pode gerar uma expectativa muito grande nos pais também, se não souber comunicar. Essa live não é sobre comunicação, mas eu estou falando mais uma coisa que você precisa dominar. Né, quando eu falo de dominar a fotografia newborn, é dominar, são tantos passinhos pequenos para você fazer um emaranhado tão grande de coisas que você tem que dominar, mas cada passinho que você vai constituindo, você vai chegando mais perto de dominar. Nunca vai chegar o momento que você vai dominar 100% de tudo, mas quanto mais você aprende, mais você domina, mais você compreende. E isso torna as coisas mais fáceis. Porém, não, isso na verdade não torna as coisas mais fáceis, torna as coisas mais simples. Você consegue simplificar. Então, gente, partindo desse princípio ainda, né? Falando da expectativa dos pais em relação à sessão, por exemplo, como que eu vou gerenciar isso nos pais? Gerenciar a expectativa dos pais, ele tá lá na comunicação, naquilo que eu falo com eles. E não é só naquilo que eu falo com eles, é naquilo que eu mostro para eles. E não é só naquilo que eu mostro no sentido de, olha aqui essa foto, quando você faz o ato em si, está mostrando, não é isso. O tempo todo, no momento que o meu cliente entra no meu estúdio, o meu estúdio está conversando com ele, as minhas paredes estão conversando com ele, a forma como eu deixei um álbum em cima da mesa está conversando com ele, os quadros que eu escolhi para deixar na minha parede estão conversando com o meu cliente. Eu estou movimentando o meu espaço para que ele deseje aquilo que eu possuo. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu quero que ele deseje também. Como que eu tomo esse cuidado? Experimenta sair colocando foto do bebê na pose do sapinho em todos os cantos do seu estúdio. Você vai fazer com que o seu cliente deseje, não tem nada de errado com isso. Só que você sabe que não dá para fazer sempre, que é uma pose um pouco mais técnica. E é claro que a gente tem que pensar que nenhuma pose ela é passível de dizer, isso aqui dá para fazer em todos os casos. A única coisa que dá para fazer em todos os casos é o bebê enrolado no wrap, e ainda assim pode existir bebê que fica desconfortável enrolado no wrap. Mas o que eu quero dizer é, o momento em que o seu cliente entra, isso eu estou falando para quem tem estúdio, tá? Para quem vai na casa do cliente, aí é um pouco diferente, mas o álbum que você vai mostrar, as fotos que você posta, tudo isso é comunicação, tudo isso é para gerar desejo, a menos que você não saiba como gerar desejo, que aí é outra coisa. Não é isso que eu estou falando aqui. E ainda estou indo além, né? Estou falando aqui da comunicação das paredes. Olha, a parede se comunica. Aham, acredita nisso? Senão não existia a expressão, estou aqui falando com as paredes. Sim, as paredes se comunicam, mais do que você pode imaginar. E se você souber disso, da forma como eu estou te falando aqui, nunca mais você vai ter uma parede vazia no seu estúdio ou no espaço em que você atende o seu cliente. Você está perdendo de deixar o seu cliente conversar com a sua parede. Tô falando loucura aqui, né? Só que não, ó.
Tô falando aqui de comunicação porque eu tô falando do quê? De expectativa e de gerenciar isso. Para quê? Para que lá no final do ensaio você não saia morto, desanimado, frustrado, querendo desistir ou repensando a sua vida. Eu conheço pessoas apaixonadas pelo que faziam e que por alguma razão, mesmo apaixonada, teve que deixar o negócio e voltar a trabalhar numa coisa que não gostaria. Eu não quero isso para você. Aí, a expectativa que a gente tem em relação à sessão. Então, logo nessa comunicação, eu já estou gerando expectativa no meu cliente. Em seguida, eu também tenho uma expectativa no meu ensaio. Não é assim? Quem que vai para o ensaio com 0 ou com a expectativa negativa? Ninguém. Mesmo que Bel, falando, saiba trabalhar isso, eu tenho uma expectativa sempre. No momento em que eu decidi o prop que eu quero usar nesse ensaio, eu já estou gerando uma expectativa de colocar o bebê nesse prop. Independente da pose, estou falando da expectativa de usar aquele prop. Quantas vezes você criou a expectativa de usar um prop novo e não rolou? Pode ter sido porque não deu com aquele bebê, pode ter sido porque você não sabia usar, o bebê era até bonzinho, mas você colocou ali, você não sabia o que fazer, você não estava preparado para aquele prop ainda. Entende? Quantas vezes isso já é um modo de gerar expectativa. Então, como é que eu trabalho isso a meu favor? Como é que eu imagino? Primeiro ponto, eu vou primeiro escolher algo que é básico e que, independente do que for acontecer aqui, eu vou conseguir usar. Isso é fato. Independente da pose que eu tenho que colocar, o balde ou o que eu escolhi, que o próprio que eu escolhi, eu vou conseguir usar. Beleza. O resto, o que eu vou escolher? Não vou escolher agora. Eu só vou decidir as cores, né, que eu gostaria de escolher para esse bebê, de acordo com aquilo que eu conversei com a mãe, mas o resto eu vou definir aqui. Eu vou definir o que está simples. Simplificar não é facilitar, lembra? Aliás, até é facilitar, mas não significa que vai ser mais fácil. Simplificar é o quê? O que dá para usar independente da situação? Se eu for enrolar o bebê no wrap, por exemplo, que próprio eu posso usar? Ou será que se eu colocar um flocate ou um pelo no puff, para tornar trazer uma produção diferente e ainda assim fazer render, o que eu posso fazer? Focar naquilo que eu tenho controle. O que eu tenho controle aqui? Qual é a parte que eu conheço? De que forma eu consigo tornar isso mais simples, né? Para que eu consiga executar isso e ficar feliz com o resultado. Aí, falando disso, se você souber gerenciar a expectativa, a sua sessão, mesmo que ela seja difícil, ela vai ser um sucesso, porque você conseguiu fazer o que você estava esperando da sessão, mas você tem que saber o que esperar da sessão. Então, qual que é a melhor forma da gente evitar esse problema da frustração, né? Muitas vezes, a nossa tendência é só olhar o que faltou. Coloquei o resultado ali, passei as fotos do meu ensaio, coloquei o resultado ali, e o que eu vou olhar? Eu não vou ali olhar. Gente, eu vejo aluno fazendo isso direto comigo. Obviamente que a gente busca a perfeição, mas a perfeição ela é um conjunto de fatores. A perfeição ela não é só o resultado, só a foto final, é um conjunto de fatores que fez você chegar ali. Desde iluminação, a técnica da fotografia, o ângulo, o enquadramento, a sua conexão com os pais, como é que foi aqui a energia, e aí o bebê, você com aquela situação, mesmo que tenha sido difícil, tá feliz. E aí o final, uau! O bebê tava com a mãozinha assim, ó, mas uau! Entende o que eu tô falando? Olhar tecnicamente o que faltou, falando de forma técnica, né, a gente tende a olhar o que faltou. E a expectativa, ela tem a capacidade de levar a gente para um nível emocional muito alto ou muito baixo, e quando é muito baixo, faz com que a gente tenha vontade de desistir. Por quê? Porque eu estava esperando muito mais daquilo que eu posso fazer ainda. Por quê? Porque eu estou muito mais preocupada e focada aqui no prop, no acessório, no equipamento, do que na técnica, no que no domínio das coisas, do que na emoção daquilo que eu vivo, do que na parte
humana de estar de verdade ali. Eu só tô no lugar fazendo o que eu tô fazendo quando eu tô no lugar fazendo o que eu tô fazendo. E não quando eu estou ali pensando lá na frente no resultado nisso. Não, é aqui e agora o que eu posso fazer de melhor. Depois disso, a gente também precisa entender assim, ó, não saber lidar com os pais também deixa a gente muito desanimado, desmotivado. Mas quando que cada pessoa, ela tem uma tribo, né, grupos de pessoas, vamos dizer assim, a gente aqui é uma tribo, a gente fala a mesma língua. Eu posso ficar varar a noite falando de fotografia newborn, de ISO, velocidade, abertura, técnica, wrap, prop. Outro dia com quem que eu falei? Eu não lembro o que que eu falei, em algum momento, em alguma situação, a pessoa me perguntou o que é prop, não era fotógrafo, bem fora, assim, da realidade. E aí daí eu fui explicar, e pra mim é tão falo prop normalmente, mas você entende que a nossa tribo fala essa língua. O meu cliente, ele não fala essa língua, ele tá em outra tribo, ele não tá aqui, ele não sabe o que é rap, ele não sabe o que é a pose do quadro, ele não sabe nada desse mundo, ele sabe o que eu vou contar pra ele. Ele não sabe a técnica, ele não sabe nada. O que ele sabe é que ele me contratou pelas fotos que ele viu no meu portfólio. Ele olhou aquilo, ele me contratou por aquilo, ele me quis, ele desejou aquilo. Ele me contratou por isso, de resto, é o que eu vou passar para ele. Então ele não fala a minha língua. Por isso que a comunicação, nesse caso, é muito importante. Se quando a gente fala a mesma língua já dá BO na comunicação, imagina quando você... É a mesma coisa que pensar se você está num país diferente, não fala aquela língua e não sabe se comunicar. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos aconteceu isso comigo. Eu estava num país, não falava a língua e não sabia me comunicar. Aí eu fui tentar comprar uma coca, me deram sal. E eu não tentei argumentar. Aí você pensa assim, mas vai adiantar argumentar de quê? Não é bem assim. A gente às vezes tem que fazer esforço. Eu, por exemplo, segunda vez que eu viajei, deixa eu tentar lembrar em que momento da minha vida, acho que a primeira vez que eu me arrisquei assim no inglês, pesadamente, erroneamente, foi a primeira vez que eu consegui me comunicar. E quando foi? Eu estava em Dubai, o pessoal fala inglês lá. Eu péssima, não sei falar inglês. Não sei, eu precisava de um canudinho. E a Dani estava em algum lugar ali, eu, a Dani, mais alguém. Eu falei assim, Dani, vai lá e pede um canudinho pra mim dela. Eu não, vai você. Eu falei, mas eu não sei falar, Dani. Ela falou o que era canudinho pra mim. Eu já esqueci agora de novo. Né? Ela falou, é tal coisa. Vai lá e fala o nome dessa coisa aí. Quando eu cheguei lá, eu esqueci. E ela tava muito longe, assim, do lugar. Eu cheguei lá e eu pensei, cara, eu preciso do canudo. E agora eu olhei ele na mesa, assim, ver se não tinha, porque normalmente tem por assim, né? Ai, não tem. Aí a pessoa chegou lá, que é na help you, eu entendi, né? Tava me oferecendo ajuda. Eu falei, e agora, cara? Eu fiquei olhando. Eu olhei pro cara e falei assim, have this coiso. Tipo, coiso, cara. Eu falei coiso no lugar da coisa, do negócio que eu tinha que falar. Daí o cara olhou pra mim, deu uma risadinha e trouxe um canudo. Ou seja, foi a primeira vez que de fato eu me comuniquei. E não é o que eu falei, mas eu me comuniquei, eu fiz uma mímica, eu tentei ali, ó, e o cara estava ligado no que eu estava falando. Estava disposto, sabe? Criou ali uma conexão. Ele estava disposto a entender. E eu estava disposta a tentar me fazer entender. Entende que a dificuldade, quando a gente não fala a mesma língua da pessoa, ela não é algo que mata a gente. Desde que você esteja disposto a tentar descobrir de que forma você pode se comunicar com as pessoas que não falam a sua língua. O seu cliente ainda não fala a sua língua. Por isso, você vai ter que se conectar com ele. Você não pode ter vergonha de chegar no lugar e falar have this coisa. Cara, a pessoa podia me trazer um baseado se ela quisesse, mas ele entendeu que era um canudo, ele estava num lugar onde tinha essas coisas assim, né? Mas enfim, isso foi só pra gente dar uma, como é que fala? Descontraída aqui. Mas quando eu tô falando dessas coisas, gente, de relacionamento, é isso.
Ah, mas eu tinha uns clientes estranhos, eles não se comunicavam, eles não falavam muito. Tem clientes que são assim, tem clientes que preferem ficar mais quietos. Só que você precisa entender e compreender como ele é, para daí saber de que forma você vai se comunicar com ele. Lembrando que a gente ainda não fala a mesma língua, mas esse é o momento de você se esforçar para que vocês consigam ter um entrosamento e falar a mesma língua. Não adianta ficar falando em termos técnicos. Vai falar com um médico que fala mediquês com você. É horrível, porque ele fala termos que você não faz ideia do que é. A gente começou a ficar muito crítico, né? Há muito tempo a gente já é crítico com o nosso trabalho e a gente mesmo se cobra demais. Então tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. E por que a gente faz isso? Porque repete padrões. Porque a gente está acostumado lá desde a época de infância. Agora eu vou contar uma história que eu já contei algumas vezes e que provavelmente você que está aqui já passou por isso. Quando você estava lá na época de escola, e independente se você estava com pai, mãe, se você morava, foi criado por outra pessoa, tio, tia, independente. Quando você vai lá e finalmente se esforça, tira 10 numa prova, chega faceiro com o boletim, né? Tirei 10 nessa matéria. Aí o pai, a mãe ou quem tá ali com você fala, não fez mais que a sua obrigação. O que acontece com isso? Toda vez, a gente começa a crescer nesse padrão e chega na fase adulta e ao invés de ressignificar isso e entender, eu fiz o melhor que eu pude, eu me dou 10, eu dou 10 para mim. Não, você olha para aquilo e fala, ah, mas eu podia ter feito melhor, porque isso aqui não faço mais do que minha obrigação, né? A gente começa a repetir esse padrão. E ao invés da gente pegar isso e comemorar, fala, não, eu dou 10 para mim, eu posso depois tirar 11. Depois eu me dou um 11. Vamos brindar, tchim-tchim, que eu consegui fazer. Consegui fazer uma pose que eu não conseguia. Não faz mais que obrigação. Eu consegui só essa pose. Não, eu finalmente consegui essa pose. Não é só essa pose, eu consegui essa, depois eu consigo a outra. Depois eu vou pro 11, depois eu vou pro 12. E é assim que é, só que não, a gente faz o contrário, né? A gente começa a ser crítico, olha para o que deu ruim. A gente tem que olhar para o que não deu certo com um olhar analítico, não crítico, né? Porque a gente precisa aprender a ser crítico ainda. A nossa crítica, ela é destrutiva. Aí você fala assim, ah, eu aceito críticas construtivas. Normalmente você sabe fazer com o outro, mas não com você mesmo. Quando a gente critica a gente mesmo, normalmente ela é destrutiva. Então a gente precisa aprender, né? Olhar para o ensaio, comemorar que você conseguiu fazer aquele ensaio, que ele foi desafiador, que ele te desafiou, te tirou da zona de conforto. Olha para ele agora, ao invés de ficar lá cansado, frustrado e pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado e tal. Tá, o que eu posso melhorar? O que eu não enxerguei aqui? E pode ser que você continue não enxergando, mas o que vai ajudar você? O conhecimento vai te ajudar. O conhecimento vai te trazer o domínio. O conhecimento vai te trazer a técnica. O conhecimento vai te trazer a habilidade. O conhecimento da maneira certa, né? Com metodologia. Então, ó, anota uma coisa muito importante aí que eu vou te falar. Uma grande conquista só vem depois de você ter comemorado pequenas conquistas. A comemoração do ensaio 100% perfeito vai vir depois que você comemorou cada pedacinho de um ensaio, cada fase que você deu um passo adiante. Então comece a comemorar as pequenas coisas para daqui a pouco comemorar uma coisa grandiosa na sua vida. Isso é muito importante. Então, amores, o que eu posso fazer? Posso fazer crítica, fazer uma autocrítica ajuda? Sim, desde que ela não seja autodestrutiva, sim, ela ajuda. Como eu falei, a nossa autocrítica, ela nos torna autodestrutivos também, né? E a gente é o maior causador desse mal, de fazer crítica ruim, né? Críticas que não são construtivas. Elas partem principalmente de nós mesmos. E o que eu posso fazer, então, para melhorar, né? Eu preciso superar, isso é um obstáculo na minha vida. Eu fico mesmo desanimado, não tenho nem vergonha de dizer, eu desanimo mesmo. Só que eu ainda estou ali, esmurrando a ponta da faca, por quê? Porque eu gosto disso. Eu sei que isso é para mim, por mais cansativo que esteja sendo ainda, eu acredito que em algum momento vai fluir. Então, um passo que você pode fazer agora,
tirar a crítica da sua vida e substituir por análise. Você vai começar a fazer o que agora? Analisar, ao invés de criticar. Então, a crítica é o quê? Ai, o bebê não fechou os dedinhos. Ai, meu Deus, mas a luz estava errada. Ai, meu Deus, mas isso. Não. Vamos lá, vamos avaliar, vamos fazer uma análise? Vamos analisar tudo aquilo que... O que eu poderia ter feito e não fiz? O que eu fiz demais, demasiadamente, né? O que tem que eu tenha feito exagerado aqui? Ah, eu cliquei demais. Ok. De que forma eu posso agora dar um passo à frente para que no próximo ensaio eu não clique tanto? O que eu posso fazer a respeito disso? Ah, eu acho que o bebê chorou demais e eu não soube o que fazer para acalmar. Então tá, vamos olhar para todos os pontos que eu tenho que olhar dentro do ensaio? Será que eu deixei passar algum? Porque eu tentei tudo. Será mesmo que eu tentei tudo para acalmar aquele bebê? Será que não ficou faltando alguma coisa? Porque se ele não acalmou, ficou faltando alguma coisa. O que eu posso ter esquecido? Então começa a fazer essas análises. Outra coisa, né? Sabe aquela foto que às vezes você quer postar, por algum detalhe pequeno não ter saído como você esperava, você não postou. E na sua cabeça você só não postou porque ela não está perfeita. As pessoas vão perceber isso, afinal de contas não é uma foto perfeita. Lembra que a perfeição, ela é um conjunto de fatos, de acontecimentos, que vem desde a parte de conhecimento, de dominar a técnica, até o momento final, até a experiência, o momento final. As pessoas sentem. Você consegue olhar uma foto e sentir. Você consegue olhar o bebê fazendo um beicinho e sentir tipo, oh meu Deus, você acha fofinho, mas você entende que alguma coisinha ali não estava legal naquela hora. Que ele fez alguma coisa. Entende? Sensação. A sensação que você tem aqui no momento do ensaio é a sensação que você passa quando você posta essa foto. Então a gente tem que avaliar, tem que olhar para isso. Será que por que ela não está perfeita para você? Eu já fiz alguns testes alguma vez de fotos que eu, Bel, olhando com um olhar muito técnico, para mim, para minha crítica virginiana, não estava à altura de ser postada. Eu comecei a fazer testes com essas fotos. Porque, por outro lado, o olhar de Bel Ferreira crítica, Bel Ferreira humana, né? Deixando de ser júri das minhas próprias fotos, passando a ser espectadora da minha própria arte. Olhando aquilo, eu olhava, que incrível essa foto. Por que não postar? Foi incrível esse momento. Tá lindo isso aqui. Por que não postar? Às vezes você precisa tirar o chapéu de júri da sua cabeça e colocar o chapéu de artista. O que um artista vende? Ele vende a sensação, ele vende a emoção. Esse aqui vende a perfeição. Aí você tem que escolher em que momento você tem que ser cada coisa. Existem momentos para isso, tá? Escolha o chapéu certo na hora certa. Como é que eu posso melhorar e tentar resolver, então, essa questão da frustração, né? Para que eu consiga fazer um exercício de aprender a gerenciar a expectativa, e isso vai tornar as pessoas mais legais. Você vai aprender a digerir as coisas de uma forma melhor, de uma forma boa, sem interferir no livre-arbítrio do outro. Porém, para que você consiga fazer isso, dominar a fotografia newborn, trazendo isso para a fotografia newborn. Quanto mais você domina, mais fácil é de fazer isso. Por quê? Porque quanto mais você domina, mais você consegue fazer o exercício de aprender a gerenciar. Por quê? Porque você domina, é fácil de gerenciar quando você domina. Porque você consegue ir do ponto A para o ponto B com muita facilidade. Você consegue de 0 a 100 muito rápido, numa fração de segundos, porque você sabe o que você está fazendo. E aí fica mais fácil. Por que as pessoas ficam mais legais? Porque você sabe o que você está fazendo, você está passando isso para elas. Então elas estão tranquilas com você. Elas não estão esperando mais do que você pode dar, porque elas já sabem, porque você já dominou tudo isso, já falou tudo isso através das paredes. Então, meus amores, o conhecimento, ele é a base do poder, mas não o conhecimento de forma aleatória. O conhecimento de forma
com metodologia. É isso que você precisa. Isso vai te fazer dominar a fotografia newborn e vai te trazer para o centro, para esse centro, para que você consiga compreender. Não tente e não queira desistir daquilo que é o teu propósito, você nasceu para isso. Só que você precisa aprender a entender e a assumir que você nasceu para isso.